E aí, tudo certo? Hoje a gente vai dar uma olhada num quebra-cabeça de lógica que, olha, parece simples, mas tem um detalhe que muda tudo. Para resolver, não adianta só ir na intuição, não. A gente precisa entender direitinho o que faz uma sentença ser aberta. Bora desvendar isso juntos? Então, vamos encarar isso aqui como se fosse um caso de detetive, sabe? Nós temos as pistas, temos a pergunta principal, mas para chegar na resposta certa, a gente precisa da ferramenta correta. Ok, vamos lá direto ao ponto. O nosso desafio é esse aqui, tirado de uma prova de concurso de verdade. A questão pede para a gente identificar quais das sentenças são abertas. Temos 3 opções e aí as alternativas. Parece fácil, né? Mas como eu disse, tudo vai depender de uma única definição. E aqui tá a pergunta de $1 milhão, a que vai destravar o problema todo. Afinal, o que é que significa uma sentença ser aberta nesse mundo da lógica? Se a gente souber isso, o resto vira só uma questão de análise, bem direto ao ponto. Beleza? Agora a gente entra na parte da investigação em que pegamos a nossa principal ferramenta. Entender de vez o que é uma sentença aberta é a chave para decifrar cada uma daquelas pistas que a questão nos deu. O ponto central é este aqui, olha só. Uma sentença aberta é, no fundo, uma afirmação que tem um espaço em branco. Como ela tem uma variável, uma incógnita, a gente simplesmente não consegue bater o martelo e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Pelo menos, não até essa lacuna ser preenchida. A melhor forma de pensar nisso é lembrar daquelas questões de complete a lacuna. Por exemplo, a frase X é a capital da França. Assim, solta não dá para dizer se está certo ou errada, né? A sentença fica ali aberta, esperando a gente colocar uma informação naquele espaço. E essa comparação aqui deixa tudo cristalino. De um lado, a sentença aberta, com a sua lacuna, do outro, uma sentença fechada, que a gente também chama de proposição. Paris é a capital da França. Percebe? Não tem variável nenhuma aí. Essa afirmação é um fato, é verdadeira, ela está fechada, o valor de verdade dela já está definido. E essa diferença é tudo o que a gente precisa saber. Certo. Agora que a gente já afiou nossa ferramenta de lógica, vamos voltar para o nosso quebra-cabeça. É hora de analisar cada uma daquelas sentenças uma por uma. Vamos começar com a primeira pista. Ela foi a melhor aluna da turma em 2022. Bom, à primeira vista parece uma afirmação bem simples, mas vamos olhar com a nossa lupa de detetive. E aqui está. A variável é a palavra ela. Esse pronome funciona exatamente como aquele espaço em branco que a gente falou. Quem é ela? Sabe? Dependendo de quem for essa pessoa, se for a Maria, a Joana, a Ana, a frase inteira pode ser verdade ou mentira. Exatamente isso. Se ela for a Maria, que realmente tirou as melhores notas, a sentença é verdadeira. Mas, se a gente estiver falando da Joana, que não foi a melhor aluna, a sentença se torna falsa. Como o valor de verdade depende de quem é ela, a gente não pode definir. Portanto, o veredito aqui é claro. Por depender de uma variável, a sentença I é uma sentença aberta. Beleza, primeira pista resolvida, vamos para a segunda. Agora, a segunda pista. Mário foi o diretor do Colégio Liceu em 2020. Vamos aplicar o mesmo teste. Será que tem alguma variável escondida por aqui? A resposta é não. A história aqui é bem diferente. Temos uma pessoa específica, o Mário, um lugar específico, o Colégio Liceu, e um tempo específico, o ano de 2020. Não tem nenhuma lacuna para a gente preencher. Isso quer dizer que essa informação é verificável. A gente pode ir lá nos registros do colégio e descobrir se o Mário era ou não o diretor naquele ano. Ou seja, a afirmação já tem um valor de verdade definido, mesmo que a gente não saiba de cabeça qual é. Logo, o nosso veredito aqui é outro. Trata-se de uma sentença fechada, ou seja, uma proposição. Ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas o valor dela já está cravado. 2 analisadas, só falta a última. E aqui vem a nossa última pista, uma afirmação matemática. X mais y dividido por 2 é um número par. Bom, aqui as variáveis são ainda mais fáceis de ver, né? Elas vêm direto da matemática. São o x e o y. O valor de verdade dessa frase depende totalmente do que a gente vai colocar no lugar delas. A verdade dessa afirmação muda completamente. Por exemplo, se o x for 2 e o y for 2, a gente tem 2 mais 2 dividido por 2, que dá 2. E 2 é par, então a sentença seria verdadeira. Mas, e se o x for 1 e o y for 2? Aí dá 1 mais 2 dividido por 2, que é 1,5. E 1,5 não é par. A sentença vira falsa. Como o resultado muda dependendo dos valores de x e y, não resta a menor dúvida.
O veredito para a terceira pista é o mesmo da primeira. A sentença 3 também é aberta. Pronto. Com todas as pistas devidamente analisadas e os vereditos dados, a gente já está mais do que pronto para fechar este caso e revelar a solução final do nosso quebra-cabeça. Vamos só passar um pente fino nas nossas conclusões. A sentença I, aberta por causa da variável ela. A sentença I2, fechada porque todos os termos são específicos e bem definidos. E a sentença 3, aberta de novo, por causa das variáveis x e y. Sendo assim, voltando lá para a nossa pergunta original, as sentenças que são abertas são a I e a 3. E isso nos leva direto para a alternativa C. Caso encerrado, a gente acabou de ver como uma definição clara de lógica pode desmontar um problema que parecia complicado em partes bem simples de analisar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quantas sentenças abertas do tipo aquele filme é bom ou o trânsito hoje vai estar ruim, a gente não usa todo santo dia sem nem se dar conta? A lógica não está só nas provas de concurso. Ela está na base de como a gente se comunica. Fica aí o pensamento. Até a próxima!